Olá, seja bem-vindo ao dia 353 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos chegando na reta final, coladinho ali no final da nossa leitura bíblica. Durante todo o ano estivemos lendo a Bíblia juntos e agora estamos chegando naquele momento decisivo, quase chegando ao fim deste ano e também ao fim da nossa leitura bíblica. Quero dizer que foi um prazer imenso ter a tua companhia e o Senhor tem nos dado graça, força e vigor para que juntos possamos concluir essa tarefa e esse projeto. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. No ano que vem, esse canal estará no ar e mais pessoas poderão ler a Bíblia junto comigo durante um ano. Hoje nós faremos a leitura de 2 Crônicas no capítulo 22 e 23, iremos a Apocalipse no capítulo 10, iremos ao profeta Zacarias no capítulo 6 e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de João no capítulo 9. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 21, nós vamos ver no capítulo 22, hoje é no capítulo 22 e 23 de 2 Crônicas. Aqui no capítulo 23, nós vamos falar sobre o reinado do rei Acasias, que foi rei de Judá. Também no capítulo 23, nós vamos ler Joás escapando de Atalia. Vamos a essas duas leituras? 2 Crônicas, capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho de mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos deles. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. E ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros, para sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos seus ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Hazael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que o servia, e os matou. Saiu então em busca de Acasias e seus soldados, o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que ia ser assassinado, e colocou num quarto junto à sua ama. Assim Joseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joaida e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. 2 Crônicas, capítulo 23. No sétimo ano, Joaida encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maceias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zincre, e eles percorreram toda a Judá e reuniram todas as cidades dos levitas e o chefe das famílias israelitas, quando chegaram a Jerusalém. Toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joaidas lhe disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: um terço de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo. Um terço do palácio real e um terço na porta de alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. E ninguém deverá entrar no templo do Senhor exceto os sacerdotes, os levitas do serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhe determinou.
Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhe o rei, aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joaida havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, quanto os que estavam saindo, pois o sacerdote Joaida não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens e cada um de arma na mão em volta do rei, perto do altar e do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joaida e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e proclamaram o rei, ungindo e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé, junto à colina. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam-lhe louvor. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joaida ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada por todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do pátio, e lá a mataram. E Joaida fez um acordo pela qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joaida confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinham atribuído tarefas no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilos e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guarda na porta do templo, para que não entrasse ninguém, de que alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziu o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono, e todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Vamos agora ao Novo Testamento. No livro hoje do Apocalipse, no capítulo 10, aqui nós vamos ver sobre o anjo e o livro. Vamos a essa leitura do Apocalipse, no capítulo 10, diz assim: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como de sol e suas pernas eram como uma coluna de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em suas mãos. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado com um rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, e criou os céus e a terra e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: Não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir o mistério de Deus, de forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez, e a voz que eu tinha ouvido falar do céu disse: Vá, pegue o livro aberto que está nas mãos do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Então ele me disse: Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos agora ao profeta Zacarias. Profeta Zacarias, hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 6 do profeta Zacarias. Aqui no profeta Zacarias nós vamos ver sobre a visão do profeta sobre 4 carruagens e também a coroa de Josué. Vamos a essa leitura? Profeta Zacarias, capítulo 6. Diz assim:
Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estava atrelada a cavalos vermelhos, a segunda a cavalos pretos, a terceira a cavalos brancos e a quarta a cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: Estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte, e que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. A que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse: Percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: Veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. E o Senhor me ordenou: Tome a prata e o ouro dos exilados de Reudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias, pegue a prata, o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Diga-lhes que assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá do templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Reudai e Tobias, Zedaías e Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Vamos agora ao livro último leitura de hoje. Está no Evangelho de João, no capítulo 9, onde Jesus cura um cego de nascença, e também os fariseus começam a investigar essa cura. E aí, depois, Jesus começa a falar sobre a cegueira espiritual. Vamos a essa leitura? Diz assim, João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar no tanque de Siloé. Abre parênteses, que significa enviado. Fecha parênteses. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: Não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram: Era ele mesmo. Outros disseram: Não, é apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e me disse para que fosse me lavar no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então buscaram: Este é o seu filho, o qual dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos quando ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele: idade ele tem, falará por si. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois este já havia decidido: se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram:
Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: O que ele fez? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhe disse, vocês não me deram ouvido. Para que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu o que os olhos de um cego nascesse e tinham sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, ele respondeu: Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus: Você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora dizem que pode ver. A culpa de vocês permanece. Essa é a nossa leitura de hoje. Grato pela tua companhia. Se o Senhor Deus nos der vida e condições, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.